Bem-vindos ao nosso segundo vídeo, onde a gente vai continuar vendo, os nossos conceitos adicionais para o projeto de controle, em especial também o PID. A gente continua focando um pouco mais no PID ao longo desse vídeo. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ver? Então, a gente vai ver a saturação e o efeito de wind-up e a nossa solução, que é o anti-wind-up, bem é, temático. O que é, primeira coisa, o que é uma saturação? Quando está saturado de alguma coisa. Saturado do professor fazendo piada sem graça. É uma saturação. Mas o que a gente vai fazer? O que é essa saturação, Então, a grosso modo. É o ato ou efeito de saturar, chegar ao limite, de encher por completo, de chegar numa condição saturada, cheia, que não tem mais espaço, tempo, capacidade, força, quantidade. Então tem uma infinidade de definições aí. Por que eu estou falando isso e reforçando esse ponto? Porque isso é uma coisa que acontece com toda planta, com tudo que existe, tem um limite. A gente não pode jogar qualquer coisa. Vamos dizer, o sinal elétrico. Vocês não podem jogar a tensão que vocês quiserem. Vocês podem jogar lá num circuitinho 20 mil volts ou qualquer corrente, né? Não tem, tudo infinito, vocês podem fazer o que quiser, pode aplicar uma força infinita. Não, a gente tem um limite. Geralmente, talvez a gente não atinja os limites. A gente torce para que isso aconteça, mas na verdade a gente atinge os limites em boa parte das vezes. Tá? Principalmente porque a nossa ação de controle ela pode assumir valores altíssimos, dependendo dos ganhos que a gente coloca. Não teve caso que a gente botou ganhos lá quando estava, sei lá, aula passada, no módulo passado, vocês não estavam regulando lá, não botaram alguns ganhos de teste lá em cima? Se não fizeram, deviam ter feito. Pode voltar lá e botar uns ganhos lá de 1.000, 2.000. E o que tu está fazendo? Tu está dizendo que vai ter 1.000, 2.000 na saída, 1.000, 2.000 vezes o erro, mas o erro pode ser grande, Então, isso pode gerar um sinal de saída desse controlador que é explosivo, Já sai explodindo tudo no meio ali mesmo. Não precisa nem chegar na planta, chega na entrada já explodiu. né? Mas o que é? Então, o que é a saturação? Voltando ao assunto. É justamente quando a gente tem limites. A gente tem um limite do que a gente pode fazer, um limite superior e um limite inferior. Então a gente satura o nosso sinal. Ele não vai subir mais que aquilo. Por exemplo, se a nossa saída é 0 a 5 volts, não adianta eu querer botar mais de 5 volts, porque ele não vai. Ele vai saturar e ficar saindo 5 volts. E aí entra a questão, mas isso prejudica? Isso dá problema? Dá. Tudo dá problema. E isso, inclusive. Então, é mais fácil eu mostrar para vocês do que falar. O que a gente vai fazer? O que eu fiz aqui? Botei um PID, mesma coisa que a gente tem feito, tudo bonitinho. A planta está aqui. E eu botei uma chavezinha. O que essa chavezinha faz? Ela chaveia. Professor engraçadinho é foda, Tá tentando lá fazer matéria, sei lá, às 2 horas da manhã, ver vídeo e tá ouvindo esse tipo de coisa. O que a chave faz aqui no nosso caso? Tá? Ela muda o fluxo do nosso sinal. Então, por exemplo, agora ela está nessa posição ali de baixo. Então, o sinal ele está vindo por aqui, ó. Ele está vindo direto do PID e indo para minha planta. Quando eu vou lá e chaveio a chave, tá? Eu mudo ela para essa posição. Isso aqui deixa de existir e fica essa posição. Qual que é o único caminho que tem? O único caminho que tem é passar pela saturação, vir aqui e ir para minha planta. Fácil, simples, Não é nada complexo o que eu fiz aqui para vocês. Por que eu fiz isso? Por nada, na verdade. Só para mostrar para vocês mais rápido
a mudança de um para o outro, né? Então eu posso chavear para o saturado e chavear para o não saturado e ficar mostrando a diferença. Tá? É só isso. A chave não tem nenhuma outra utilidade aqui nesse caso além disso. Mas até em outras coisas que a gente vai ver para frente, eu usei a chave mais vezes para ficar mostrando esses comportamentos. Tá? Então a chave aqui está para isso. E de resto, tá? É tudo que a gente já viu, não tem nada diferente. Tá? O que eu fiz aqui embaixo dos gráficos, entrada e saída, né? Simples. E aqui eu botei a saída do controlador, botei essa saída aqui e botei a saturação, tá? Botei esse sinal aqui. Só para mostrar também que o sinal, o que está acontecendo depois que passa pela saturação. Tranquilos? Nada complexo, né? Então a gente vai ver isso rodando. Então vamos rodar. Então tenho o meu sisteminha aqui, rodo ele uma primeira vez, né? Minha saturação tá lá em cima, não está afetando. Posso chavear aqui, como eu falei para vocês, dou 2 cliques e chaveio. Minha saturação, tá? Ela está no bloquinho lá de descontinuidades, junto com outras que a gente vai ver, junto com dead zone, tá? A saturação está aqui dentro. A maioria dos que a gente vai ver está aqui. E a gente digita manual switch e acha a nossa switch, o nosso botãozinho de mudança, tá? Enfim, continuando. Então vamos lá. Eu gosto de apertar play, não sei, eu acho que é um hábito, né? Eu vou lá toda hora aperto play. Botei os meus limites de saturação dentro de uma variável chamada saturação e coloquei aqui para editar, né? Então, com 10 não está acontecendo nada, né? O meu limite de saturação em cima e embaixo é mais 10 menos 10, não aconteceu nada. Mais 9 menos 9 também não está acontecendo nada. Estou alterando aqui, né? 8 também não está mudando muito. Ele está cortando aqui, ó, se vocês repararem, ele estava cortando aqui antes, agora cortou mais embaixo, e aqui, ó, dá para ver mais agora ele cortando. Se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver levemente que essa curva ela está se deslocando para a direita à medida que eu vou saturando. Ele estava ali, ó, agora veio para cá. Então, à medida que eu vou saturando mais, ele vai indo um pouquinho mais para o lado. Tá? Isso é um dos efeitos da saturação. Olha aqui como que está saturado. Né? Notem que tudo que está acontecendo aqui para cima não importa, porque o meu sinal ele só consegue ficar nesse laranja. Então, é meio como se eu estivesse perdendo o controle da minha planta. Porque não importa mais o meu sinal de controle. Ele saturou e está só jogando 5. Vamos dizer, está jogando 10. Ele não está jogando outra coisa. Então aqui eu estou oscilando, né, mudando entre um e outro, para vocês verem que mudou a diferença. Né? Ele saturou e fica constante. Então é interessante ver isso acontecendo. Olha só como fica saturado o nosso sinal. E todos esses momentos que satura, como eu falei para vocês, a gente perde o controle do nosso sistema. Né? É como se a gente temporariamente não estivesse mandando nenhum sinal. Saturou ali no limite máximo. Então fica de curiosidade para vocês, né? Como mostrei aqui, que essa saturação ela afeta sim o nosso sistema. Em especial, ela faz ocorrer um efeito bem específico. Além de afetar o desempenho, né, como a gente viu, ela vai ocasionar um efeito que a gente vai chamar de um wind-up, que a gente vai ver em seguida. Então, a gente tem aqueles efeitos, né,
pode gerar instabilidade, atrasos, maior tempo de acomodação, pode gerar infinidade de coisas. Mas tem um efeito interessante também, que é o do integrador. O integrador ele continua acumulando erro, né? Ele não é a soma de todos os erros passados, ele não está integrando os erros. Então, quando eu saturo ali, ele continua juntando aquele erro, né? E eu não tenho como corrigir. E ele está jogando mais erro, mais erro, mais erro. E o que que isso acontece? Eu vou jogar tanto erro que na hora que eu inverter, que voltei, eu posso controlar. Tem tanto erro acumulado que ele não consegue compensar. Eu vou para o outro extremo, tento descer e não consigo, tá? Porque tem tanto erro que não vai. E aí demora para ele ajustar essa parte do integral. E é isso que a gente vai ver que dá esse efeito do wind-up. E como que a gente lida com isso? Bom, primeiro, como que a gente pode lidar com a saturação? Simplesmente limitando essa saturação, né? O nosso controle, ele não vai para o infinito. A gente não deixa ele ir para o infinito, a gente limita ele. Tem um limite físico, mas a gente não deixa chegar no limite físico, né? A gente simplesmente chega lá no código e diz, se passar disso, teu valor vai ser esse. Se for menos do que isso, teu valor vai ser X. E pronto, tá? Deu um corte ali, deu o que a gente clipping, né? Na nossa ação de controle. Essa é a primeira ação que a gente tem que fazer. Não pode tentar jogar mais do que aguenta, né? Tá, e de curiosidade, pergunta básica baseada nisso que eu acabei de falar. Vamos dizer que o nosso atuador, ele trabalha com uma tensão de 0 a 3. Eu sei que lá que o nosso motorzinho trabalha de 0 a 3 volts. A gente sabe que o nosso sinal de controle, devido ao microcontrolador, ele tem que ser também limitado entre 0 e 5 volts. Tá, mas o que que eu uso como limite? Eu uso o 0 e 5 ou uso o 0 e 3? É meio óbvio, mas vamos lá. 0,3 do motor, eu vou controlar o motor, vamos dizer, diretamente. E eu tenho o limite de 0 a 5 do meu microcontrolador. Qual que é o limite que eu ponho no código? Nada? A gente, né? Se a gente limitar em 0 e 5, tá? A gente atende o requisito microcontrolador, mas vai chegar a 0 e 5 no motor que suporta apenas 0 e 3. Então, não é a melhor opção, não é? Porque se o nosso atuador trabalha com uma certa tensão, a gente tem que jogar aquela certa tensão, por mais que a gente tenha capacidade de jogar mais. Então, cuidem as compatibilidades. Tá? Eu falo isso porque isso acontece muito quando a gente trabalha, a nossa saída do microcontrolador é 0,5 e, sei lá, trabalha com 0 a 3.3, alguma coisa assim. Então, tem muita gente que não ajusta isso. Tem diversos jeitos de ajustar, na verdade, mas às vezes esquece. Então, queima no nosso atuador por bobeira. Mas, enfim, só uma pergunta boba, mas que é extremamente útil. Então, aqui o esquemático disso que eu acabei de falar, né? A gente tem aqui a nossa saturação no atuador, que está próximo à planta, e a gente tem essa saturação que é justamente a transição do microcontrolador para o mundo real. São saturações comuns de ocorrerem. Então, a nossa solução, como eu falei para vocês, é limitar entre 0 e 3 volts. Então, se a gente fosse colocar isso no código, vamos dizer para um PID, que a gente viu lá o código no módulo passado. O que vai precisar limitar? A gente limita já de cara? Não. A gente calcula o nosso sinal de controle e o que a gente vai fazer? Só um if. Se
o nosso sinal de controle for maior que o limite, que é 3, a gente diz que ele é 3. Se for menor do que 0, porque o nosso limite, vamos dizer que seja 0, ele vai receber 0. E acabou. É isso. E eu já atuo com esse sinal. É a solução mais simples que a gente tem aqui para não queimar muita coisa, para não explodir muita coisa. Bom, e a segunda solução é o anti-wind-up, né? A segunda coisa que a gente pode fazer. O anti-wind-up é relativamente simples, ele assusta um pouquinho, mas ele é relativamente simples. Ele é simplesmente eu jogar um sinal na minha ação integral. Então, o que que eu fiz? É isso aqui, ó. Essa aqui é o anti-wind-up. Ele é simples, ele não é nada complexo. Tá? O que que eu estou fazendo? Na minha saturação, eu pego o que eu tenho antes, pego o que eu tenho depois, né? E faço um menos o outro, né? Então eu pego o que está saturado menos o que não está saturado. Por quê? Porque se der diferença entre esses dois, quer dizer que eu estou tendo saturação, que o meu sinal está saturando. Então vai me gerar um sinal negativo. Né? Por quê? Bom, vamos dizer que aqui seja um sinal, vou chamar de sinal U. E aqui vai ser um U saturado. Tá? Se eu não estou saturando, se não chegou nos limites, quando eu fizer a conta nesse somador aqui, o que que vai ser? Vai ser um menos o outro, que são o mesmo valor, e vai ser zero. Então, não vai me gerar nada aqui. Agora, se a minha saturação aqui limitou o meu sinal, se isso aqui está limitado, quer dizer que esse aqui vai ser maior. Se esse ali vai ser maior, quando eu faço essa operação, aqui vai me gerar um sinal negativo. Esse sinal negativo eu multiplico por um ganho, que é essa caixinha aqui, que eu vou jogar de volta aqui na minha ação integral. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o peso da minha ação integral baseado na minha saturação. Então, quanto mais saturado o meu sinal de controle, maior for a diferença entre a saturação e a não saturação do meu sinal de controle, maior é essa diferença e maior é o sinal, maior é o valor que eu estou jogando aqui. Tá? Então, quanto mais saturado, né, quanto mais tempo ou mais intensificado tiver, mais eu jogo ali para tentar diminuir essa integração. Tá? É como se eu tentasse desativar a integração enquanto eu estou com o meu sinal de controle saturado. Essa é a ideia. Tá? Mas o que é esse KB? Bom, vamos lá. Esse KB tem diversas formas de calcular. Eu achei essa num livro que ele dava com uma boa estimativa. Então, é a raiz de 1 sobre TI vezes TD. Quem quer TI, a gente vê lá da relação do PID, tá? Do PID ideal ao paralelo que a gente está usando. E a gente consegue que KI é KP sobre TI e KD é KPTD. Então eu consigo escrever esse ganho de outra forma, como KI sobre KD. Se vocês quiserem, né? Com um número mágico para colocar no anti-wind-up. Tá? Então é só um... O que eu coloco? 1, 100, 1 milhão? Não, segue essa regra aqui que deve dar aproximadamente certo. Às vezes tem que dar uma refinada, mas é um bom chute inicial. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma simulação. Então, explicando o que é essa simulação aqui. Isso aqui não parece, mas é o nosso PID. Não é? Eu quebrei ele. Em vez de usar uma caixinha pronta, eu usei um termo integral, um termo proporcional e um termo derivativo. Então, aqui é o termo derivativo, proporcional, e esse aqui seria o nosso termo integral. O que é o PID? Somar os três.
tá? Isso aqui é um jeito mais manual de fazer a caixinha do PID. Então, todo mundo consegue fazer isso. O que que eu fiz aqui, ó? Sinal de antes, sinal de depois, faço um menos o outro, passo por um ganho e vem e soma, né? Ou no caso subtrai, daquele meu ganho do integral. Ok? Bem tranquilo, né? Nada complexo. Então vamos lá, eu vou ter as mesmas coisas de antes e eu vou rodar essa simulação. Então, rodando a nossa simulação, né? Nosso vídeo simulação, o que que a gente vai fazer? Tá aqui o meu PID, né? Como eu falei para vocês, termo derivativo, proporcional integral, tudo bonitinho. Nossa ação está sendo saturada e eu tenho um anti-wind-up, né? E o restante é tudo igual. Nossa realimentação, nossa planta, está tudo aqui. Tá? E aqui no meio, o nosso anti-wind-up, como eu mencionei para vocês. Nada a acrescentar aqui enquanto não avança o vídeo. E aqui eu tenho o scope daquela parte ali do sinal, caso eu quisesse visualizar aquela informação. E eu botei um switch ali à toa para desativar ou ativar a ação do anti-wind-up. Tá? Só para constar ou não o anti-wind-up. Então, rodei minha simulação. E aqui, ó, já tá de cara, dá para ver o que, que é o wind-up. É isso ali, tá? É esse efeito aqui, ó. E na hora que eu ativei o anti-wind-up, foi rápido, né? Mas quando eu ativei o anti-wind-up, já resolveu aquele problema na hora. Sim, resolveu, entre aspas, né? Melhorou o problema na hora. Então, dependendo da minha saturação aqui e do meu ganho ali do anti-wind-up, eu consigo ter ideia de como que o meu sistema vai se comportar. Então, ele também não vai solucionar qualquer coisa. Então, olha ali, ó. Ele não está resolvendo. O anti-wind-up não é mágico que resolve todos os problemas de saturação. Tá? Então, vou lá e mudo a minha saturação para um valor que eu quero. Olha lá. E eu tenho aqui a minha seleção do ganho do anti-wind-up. Se eu deixar um ganho baixo, eu não consigo resolver muito o problema. Então, está continuando a ter esse morrinho aqui. Se eu adiciono demais, ele vai chegar num limite. Eu não vou conseguir diminuir mais do que isso. Podem ver que está um pouquinho acima de 5. Botei um ganho gigantesco e continua acima de 5. Então tem uma certa tolerância do que o anti-wind-up consegue fazer. Ele não consegue baixar demais e resolver todo o problema, né? E ele também não joga. Se eu botar muito baixo, ele simplesmente é como se eu não tivesse o anti-wind-up. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui? Esse ganho é importante, mas o quanto eu estou saturando também é. Tá? Então, às vezes, o meu sinal de controle não está bem dimensionado para saídas, ou o meu atuador não é suficiente para conseguir controlar a minha planta. Pode acontecer. Então, tem diversas coisas que podem ocorrer na prática. E a ideia é mostrar para vocês que todos esses parâmetros afetam. Tá? Então, aqui a gente consegue ver que a saturação afeta, que a gente pode tentar corrigir com anti-wind-up, né? Mas não soluciona 100%. Ainda vai ter um probleminha, mas a gente consegue deixar um problema menos grave. E esse anti-wind-up é simples, é extremamente simples. Por quê? Porque tem uns extremamente complexos que vão viajando aí de como podem compensar. E existe, tem outras formas. Tá? Então não é nada assim também de outro mundo. É que não é o foco nosso aqui explorar todos. Dá para fazer uma aula só de anti-wind-up. Mas para mim o que importa mais é vocês pegarem o conceito, tá? Porque justamente e vai acumulando a ação de controle integral e ele meio que não consegue frear depois que passou, né? Então todo aquele erro acumulado ele demora até descer. Então por isso que sobe aquele morrão antes de descer. E eu tento compensar isso
subtraindo justamente quando satura. Então é isso que está acontecendo. Então é um algoritmo simples, né? Uma solução simples, resolve alguns casos, resolve casos simples e beleza. Se eu precisar coisa mais complexa, eu estudo e vou atrás de uma coisa mais complexa. Mas isso aqui resolve. Vamos então para outro tipo de problema. Só vou trazer problemas para vocês. Que é a quantização. Tá? É quanto a gente tem de problema no nosso controlador. Não. É de quanto em quanto a nossa saída ela é representada, ou de quanto em quanto nosso sinal ele é representado em bits. Tá? Por que isso? Porque os nossos controles hoje em dia são todos digitais. Dificilmente vocês vão ter um controle analógico, a não ser que seja uma coisa didática, uma coisa muito específica. Mas a maioria é controle digital. E o controle digital, né, a gente tem esse probleminha, que a gente tem que representar o que a gente está lendo numa quantidade de bits. E essa quantidade de bits, se não for adequada, pode gerar esse efeito escadinha. Tá? Por que escadinha? Bom, eu não tenho quantidades de bits para representar todas essas faixas de valores. Então, eu vou usar os bits que eu tenho e representar, agrupar um conjunto de valores. Então, vamos dizer, aqui é um conjunto de bits, vamos dizer 0, 0, vamos chutar 3. Eu estou representando aqui. Quando chegar nesse aqui é 0, 0, 1. Quando chegar aqui é 0, 1, 0. Vamos ver se eu acertei a quantidade de bits. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. E 1, 1, 1. Ó, consegui representar diversos valores com 3 bits. Tá? Aí entra a questão. Ok, mas 3 bits era suficiente? Não vai ficar uns grupos grandes? Então, vai. Esse é justamente o problema. Eu não ter bits suficiente para representar as pequenas mudanças que eu preciso observar para fazer minhas ações de controle. Como que eu vou atuar num erro de 0,1 se eu só consigo representar um erro sei lá, de 0,5? 0,5 é a menor quantia que eu consigo representar. E aí? O que vocês vão fazer? Vão sentar e chorar? Vão largar tudo? Vão deixar explodir? Não. A gente, né, vai tentar solucionar isso. Como? Comprando um equipamento novo. Sim, essa é a solução mais fácil. Tá? Na verdade, a gente tem que fazer o dimensionamento correto. Bom, e como eu falei para vocês, então a gente tem essa representação. Se a gente está usando poucos bits, a gente não está representando de uma forma legal. Não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui vocês vão ver em diversas disciplinas, eletrônica digital, acho que princípios de comunicação, processamento digital de sinais. Assim, dá para perder as contas de quantas disciplinas vocês vão ver isso. Mas só para dar uma ideia rápida, a gente tem o B, que é o número de bits de quantização. Fazendo 2 elevado a B, a gente tem quantidade de níveis dessa quantização. E se a gente quer saber o passo de quanto em quanto, a gente vê a faixa de valores, né? Se está sendo de 0 a tantos valores, se é de 1 a 8, de 3 a 10, aí vai. E vai dividir por quantidade de bits, aqui, níveis de quantização menos 1. Tá? Porque eu gasto um nível para representar o 0. Tá? Então eu tenho essa variação. Então, por exemplo, 3 bits para representar de 0 a 7 volts. Então, 3 bits, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, são 8 níveis de quantização. Bom, eu tenho que tirar 1. Então, são 7 passos, né? 7 avanços que eu vou ter. Se a minha faixa de valores é de 0 a 7 volts, então, se eu tenho 7 divisões, eu vou ter o quê? Que o meu passo é de 1
em 1 volt. Tá? Porque uma representação para o 0, aí depois a próxima representação para 1 volt, depois para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7. Chegou no 7, acabou as minhas representações. Então, meu passo de quantização é de 1 volt. Tá? Então, só para vocês terem a ideia de como que chega nesses valores, aonde que aparece. Então, quanto maior o passo, né, quanto maior essa diferença aqui, pior é para a gente. Então, a gente quer ter um passo bem pequeno. E a solução para isso é hardware, é trocar o hardware. Tá? Então, por exemplo, o Arduino tem 8 bits, como eu falei. Maioria, pelo menos. E, ok, para a maioria dos problemas é adequado. Agora, se eu preciso de uma coisa profissional, vou ter que botar uma plaquinha de aquisição de dados ou botar um outro microcontrolador com as portas dedicadas para isso, ou uma plaquinha, um CI dedicado para isso. Então, tem soluções, mas em geral são soluções mais caras. E se eu tenho bits demais? O que acontece? Bom, em geral não tem tanto problema. Em geral, o que eu vou ter mais é lidar com um número grande eu vou ter lá, vamos dizer, o meu processamento vai ter que lidar com aquela quantidade enorme de bits, sendo que eu não preciso de tudo aquilo. Então, pode acontecer que o meu loop de controle, à medida que eu tenha que trabalhar com tantos bits, fazer com tantas operações e armazenar tantos bits, ele acabe demorando mais, né, do que eu tivesse uma aplicação com menos bits. Então, essa seria uma questão, mas em geral também não vai afetar tanto. Tá? Vai ser mais questão de custo do equipamento. Tá? Então, isso aqui de quantização é isso. Então, vamos para o próximo. Discretização. Discretização é o tema de sinais 2, a disciplina de sinais 2, ou talvez controle digital, ou controle moderno, depende do curso, depende da área, tá? Vocês vão ver algumas coisas, alguns outros nomes. Entra na mesma questão dos nossos controladores serem digitais. A gente não está lendo o nosso sinal e nem atuando no nosso sinal de forma contínua. E tudo que a gente está vendo até agora é contínuo, não é? Laplace é contínuo. Então, a discretização, né, de quanto em quanto a gente vai mostrar o nosso sistema é problemático. Então, tem toda uma teoria de controle discreto, que a gente simplesmente está ignorando nessa disciplina, que é o conteúdo de sinais 2 e das outras disciplinas, que aborda justamente como lidar com um sistema discreto. Sistema, sinais discretos e tudo mais. PDS, processamento digital de sinais, também vê isso. Tá? No nosso caso, a gente não quer entrar a fundo. O que a gente quer? A gente quer ver só os efeitos de uma discretização na nossa planta. Tá? O problema é parecido com o que acontece com a quantização, só que a origem do problema é diferente. Lá faltava valores para a gente representar o sinal. Agora vamos dizer que a gente consegue representar, só que de quanto em quanto tempo que a gente está representando. E o que a gente faz nesse intervalo de tempo? Por exemplo, vamos pegar um valor maior. Vamos dizer que o meu controle funciona de 1 em 1 segundo. Então, a cada segundo ele faz uma ação. O que acontece entre cada segundo? Não sei. Eu tenho que saber. Essa é a ideia. Se o meu controle foi projetado para ser de forma contínua, o que esse 1 segundo sem fazer nada vai afetar? Porque às vezes minha planta é contínua e ela está trabalhando. O meu controle que é digital. Né? A planta, vamos dizer, o motor continua rodando lá. E o meu controle só vai lá ler o sensor e atuar de 1 em 1 segundo. É problemático, não é? Então, acaba gerando esse efeito. Então, a gente está trabalhando com contínuo, só que na hora que a gente discretiza, a gente está coletando amostras do nosso sistema de tempos em tempos. Né? Então, a gente está pegando amostras. Então, quanto menor o tempo de amostragem, melhor, não é?
Porque a gente vai estar pegando bem próximo e dificilmente vai ter alguma variação brusca, né, de valores entre uma transição e outra. Então, o melhor é ter o menor tempo de amostragem possível. Só que um tempo de amostragem muito pequeno também me gera custos de processamento. Tá? Mas a gente entra nesse assunto já já. E o que acontece entre essas amostras? Aí a gente já vai ver isso, tá? Mas o mais comum é segurar. Tem um nome muito feio em português que é o segurador de ordem zero, ou né, um segurador de ordem zero. Seria o zero order holder. Tá? O que ele faz? Ele lê aquele valor naquele instante, vamos dizer aqui. O que ele faz? Ele mantém esse valor como se ele estivesse continuamente lendo aquele valor até a próxima amostragem. Ele segura esse valor. Tá? Então, ele é um segurador de ordem zero. É terrível esse nome. Então, o que vai acontecer? Na próxima amostragem, ele vai ler de novo e vai manter esse novo valor até a próxima amostragem. Então, dependendo do que for acontecendo, ó, tá? Aqui, na verdade, né? Aqui também vai descer aqui, ó. Ele vai segurar o valor, né? Fez a leitura, segura o valor até a próxima leitura. E ele vai fazendo isso. Tá? Ok, isso aqui é o normal que acontece e geralmente se a gente usa um tempo de amostragem muito pequeno, o nosso sistema discreto ele se comporta praticamente igual a um sistema contínuo. Então, se a gente fez todo um projeto no contínuo, se a gente consegue colocar um tempo de amostragem bem pequeno, a gente praticamente não precisa fazer nenhuma adaptação do contínuo para o discreto. Seria o melhor caso, né? Vocês usarem, por exemplo, todo o conhecimento que vocês têm aqui de realimentados, fazer o projeto, fazer tudo e levar para o controle digital sem precisar fazer nenhuma alteração. Perfeito, né? Bom, depende desse tempo de amostragem. Ok? Então se segurem aí, que agora a gente vai ver os nossos seguradores de diversas ordens. Tá? A gente tem seguradores de várias ordens. Segurador de ordem zero, de primeira ordem e de segunda ordem. O segurador, nossa, que nome feio, o nosso Zero Order Hold, vamos ser chiques, ele simplesmente segura o valor sem alterar. Então, foi o que eu falei para vocês, né? Ele mantém constante. O nosso First Order Hold, nosso FOR, tá? O que ele vai fazer? Ele vai aproximar isso aqui com uma reta entre dois pontos. Tá? Então, o que aconteceu entre ali é justamente essa inclinação, essa reta com essa inclinação. Tem diversas formas de calcular isso, a gente não vai entrar nesse aspecto, mas é mais para vocês saberem identificar, quando bater o olho, o que acontece, né, com esses seguradores. Então, a gente acaba tendo esse First Order Holds, que acaba gerando essas retas entre os intervalos, e a gente pode ter o Second Order Hold, o nosso segurador de segunda ordem, que ele vai fazer mais curvado. Tá? Então, o primeiro mantém o valor, não faz nada. O de primeira ordem vai fazer uma reta entre as duas amostras, né? Vai meio que fazer uma interpolação ali. E a nossa de segunda ordem vai fazer a curva, né? E vai fazer essa interpolação fazendo as curvas. Então a gente pode acontecer isso, né? Então, por exemplo, aqui ó, é o de primeira ordem, esse aqui é o First Order Hold, né? Então ele não manteve, ele faz a reta. Né? Então o tempo de amostragem aqui ó, fica mais bonitinho. Ele consegue aproximar melhor, dependendo do caso. Não é sempre, não é 100%, mas ajuda um pouquinho. Mas só para vocês terem noção,
tá? Do que é o zero order e o first, pelo menos o de ordem zero e de primeira ordem. Bom, o que mais sobre a discretização? Também não vou entrar, não vou pedir para vocês fazerem isso aqui porque é conteúdo de sinais 2. Mas a discretização, ela pode acontecer em diversos pontos. Eu posso ter aqui na saída do meu sinal de controle, por exemplo. Eu posso ter aqui no final, posso ter, né, no momento que chega aqui, por exemplo, isso aqui inteiro, né, posso ter um controlador ali que recebe uma referência contínua, uma amostra, ela vira discreta. A informação da saída pode estar medindo por um sensor contínuo que vai ser discretizado. E eu posso ter aqui todo o controle digital que vai atuar de forma também amostrada na minha planta. E eu posso chutar o balde aqui e ter mais coisas, né? Outras situações. Então, não necessariamente eu tenho só em um ponto. E não precisa ser o mesmo ponto, pode ser qualquer ponto. E eu posso ter diferentes momentos de discretização. Inclusive, se eu não projetar bem, eu posso ter diferentes tempos de amostragem, o que é pior. Tá? Então, tudo isso tem que ser cuidado. E eu tenho que saber quando eu estou no contínuo e quando eu estou no discreto. Mas a gente não vai ver isso. Tá? Bem, graças a Deus, porque a gente não vai ver isso. E eu dou os meus pêsames porque vocês verão isso em Sinais 2. Ou já viram isso em Sinais 2. Né? Então vocês talvez saibam isso aqui até melhor do que eu. Né? Já viram isso várias vezes, talvez. Talvez estejam vendo de novo. Talvez estejam vendo em conjunto, não sei. Mas, né, lembrem que isso afeta o nosso controle no contínuo, né, se a gente estiver tentando fazer uma mixagem aí dos dois. Bom, eu falei para vocês que a discretização é importante e que esse tempo de amostragem é fundamental. Mas como que a gente escolhe um tempo de amostragem? Tem diversas formas, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui em como, mas eu vou passar alguns dados para vocês que podem ser úteis caso vocês queiram aprofundar um pouco mais nisso ou precisem dessa informação. A gente pode utilizar essas informações ou pode ter outros critérios. Então, e de toda forma, a gente também não põe o tempo de amostragem lá embaixo, mais do que a gente precisa, não é o ideal porque sobrecarrega o nosso sistema. O sistema tem que ficar toda hora fazendo um monte de cálculo que às vezes é inútil, porque está só repetindo. Então tem que saber a dosagem certa. Geralmente a gente começa escolhendo o período de amostragem pelo teorema da amostragem. Tá? Então isso aqui vocês vão ver muito com a análise em frequência de sinais, que pelo menos a gente tem que seguir o teorema de Nyquist para amostragem, que a nossa amostragem tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que a nossa frequência de interesse. Tá? Então, por quê? Porque senão vai distorcer o nosso sinal. Então, geralmente a gente começa por aqui. Né? A gente pega, vê qual que é a nossa maior frequência de oscilação da planta, do controle e tudo mais, e vê qual que é a frequência máxima que está acontecendo, essa oscilação. E a gente põe que a nossa amostragem tem que ser 2 vezes mais do que essa frequência. A gente também pode utilizar simplesmente baseado no nosso sistema, que é o mais comum, né? A gente projetar o controle, a amostragem do controle de acordo com o nosso sistema. E a gente pode fazer isso de acordo com a constante de tempo dominante do sistema, ou seja, a mais lenta, né? Então é a que vai mais realmente influenciar. E a gente determina um período de amostragem, né, aqui um período de amostragem que seja entre 0,01 esse valor dominante e 0,05 esse valor dominante. Então é um jeito. Outro jeito, baseado no tempo de acomodação. Então o período de amostragem também ele pode ser baseado nesse
período de acomodação do nosso sistema. São sugestões, tá? Eu vi em alguns materiais, mas assim, não é de todo relevante para a nossa disciplina. É só para vocês terem por onde começar, se vocês quiserem e precisarem. Tá? E aí vamos trabalhar com essas duas coisas juntas, só para vocês terem uma ideia. A gente pode ter um sinal contínuo, com amplitude contínua. Amplitude contínua quer dizer que eu não tenho quantização, e tempo contínuo que eu não tenho discretização. Passo por um amostrador. O amostrador vai coletar de tempo em tempo a minha informação. Então eu passo por um tempo discreto, mas a minha amplitude é contínua ainda. Agora eu passo por um conversor analógico digital. Então o meu valor, que era uma tensão, agora vai ser representado em bits. Então agora eu tenho uma amplitude discreta e tempo discreto, porque isso está sendo executado no tempo da amostragem. Tá? Faço a minha conversão aqui de amplitude discreta e tempo discreto, né? Estou passando de digital, agora vou passar para um sinal analógico. Então eu tenho agora uma amplitude contínua, né? Eu saí do discreto, saí do quantizado, saí da informação em bits e passei para um sinal de tensão. O sinal de tensão ele não some, né? Ele vai para um valor, mas ele tem um transitório. Então eu tenho aqui uma amplitude contínua e um tempo discreto. Na hora que eu faço o hold, né, eu passo a ter agora amplitude contínua e tempo contínuo. Por quê? Eu não estou simplesmente jogando o sinal num tempo discreto e sumindo. Eu estou jogando aquele sinal e mantendo. Então, o hold, o segurador, ele faz isso. Para a gente não simplesmente jogar o sinal e desaparecer com ele até a próxima amostragem. Senão vira impulsos, né? A gente vai estar jogando uma série de impulsos, mas não. A gente quer que tenha um valor constante. Então, o hold, o zero order hold, principalmente, vai manter ali constante esse valor. E se eu estou tendo, apesar de eu não ter variação dos valores, eu tenho esse valor disponibilizado de forma contínua, né? Então, por isso que para a planta acaba aparecendo que eu tenho uma amplitude contínua e um tempo contínuo. Isso aqui é uma aplicação básica. Precisa ser desse jeito? Não. Pode ser que minha planta seja discreta. Não sei que eu estou controlando. Então, tudo depende. Né? Eu posso ter controlador contínuo, um controlador analógico. Então, isso aqui é só uma palhinha do que é o problema do controle discreto. Então, quem não fez, é isso aqui que é sinais 2. Quem já fez, isso aqui é o que foi os sinais 2. Tá? E a gente está ignorando isso e fazendo tudo contínuo. Só que fazer tudo isso aqui contínuo só dá certo se a quantização tiver um passo pequeno e se o tempo de amostragem for pequeno. Tá? Aí a gente pode dar uma ignorada. Mas se não for isso, tem que fazer toda a teoria de controle discreto e aplicar aquela teoria de controle discreto. Ou pelo menos fazer a conversão de contínuo para discreto, que tem as conversões. Então dá para fazer, sem problema nenhum. Beleza? Então vamos fazer a nossa grande simulação aqui de quantização e discretização. Tá? Então eu vou explicar rapidamente o que eu fiz aqui. Eu tenho dois PIDs, um contínuo e um discreto, uma chave para selecionar entre eles. Eu tenho a quantização e uma chave para selecionar se eu quero ativar ou não. Eu tenho os meus amostradores, os meus seguradores aqui, tá? Que eu também posso selecionar entre eles e se eu quero ativar ou não. A planta, venho aqui, tenho a minha quantização, onde eu posso escolher também se eu quero ativar ou não. E tenho o meu de primeira ordem, de ordem 0 e de primeira ordem, posso selecionar entre eles e escolher se eu quero ativar ou não. Tenho a leitura de sensor, leitura de sinal de controle e tenho os meus sinais de entrada
e de saída. Então, a gente vai simular e ver o que acontece com esses sinais. Então, vamos simular e ver o que acontece. Então, primeira coisa, nossa planta está funcionando assim no contínuo. Né? Posso chavear ali entre contínuo e discreto. E vou ver o quantizador. Então, aqui é o quantizador, aqui é a minha chavezinha que seleciona o quantizador. Né? Posso chavear as duas ou não. Como eu estou fazendo aqui, como eu falei para vocês anteriormente. Aqui eu tenho o first order, o second e o zero order e o first order. Tem as chavezinhas para selecionar e a mesma coisa aqui embaixo. Então, tranquilo. E aí, a gente, no quantizador, eu botei uma variável chamada quantização. E no first order e zero order tem o que é a amostragem. Eu botei lá a amostragem neles. Tá? Justamente para ele segurar aquele valor de tantos em tanto tempo. Então vamos lá. Vamos começar as nossas simulations. Primeira coisa que eu vou fazer é mexer aqui no quantizador. Então, estou usando PID contínuo, estou botando a quantização e ó, não mexeu muito. Apesar de dar para ver uns quadradinhos ali, ó, a quantização não está sendo muito afetada. Botei aqui para afetar a saída, também não afetou muito. Então, a quantização de 0.01, nesse lá aqui não ia afetar. Agora, uma quantização de 0.03. Bom, ainda não... Apesar de ver aqui, ó, ficando mais quadradinho, não afetou muito a minha saída. Agora, com 0.05, já está começando a ficar mais deformado. 0.08. Olha só como afetou. Então, isso aqui só de quantização. Então, eu estou perdendo a informação. Em vez de estar com uma coisa contínua, eu estou usando de 0.08 em 0.08. Tá? Então, quanto mais eu aumento isso aqui, pior vai ficar. Olha lá, vai deformando. Olha como vai ficando feia as nossas leituras, né? 0.015. Olha, começa já a aparecer um erro permanente. Então, isso tudo afeta o que a gente está controlando. Nosso controle até que ele está aguentando bem, ele está convergindo, dependendo ali do valor que eu coloco, ele até fica com erro nulo. Né? O errinho é pequeno considerado a quantização. Então, até que ele está funcionando. Então, beleza. Né? Deu para ver que impacta, que tem esse problema. E agora, vamos fazer mais testes. Vou desativar o meu quantizador. Na verdade, só fazer o último teste aqui, mostrar que não tem problema na saída também, né? Na verdade, eu queria mostrar aqui que só um dos quantizadores também pode afetar, tá? Desativei um e ativei só o outro. Então, ele continua apresentando os mesmos erros. Não é porque tem os dois que dá problema. Com um também, se eu tenho a discretização em algum momento, acontecem os mesmos problemas. Então, fica aí a dica para vocês. E vamos ver o que acontece em seguida, em estéreo. Eu comecei a me empolgar nesse vídeo, né, e fazer vários testes, mas eu podia ter sido mais objetivo. É tipo comentarista narrando o próprio jogo, né? Enfim. Então, com isso, a gente fecha a quantização, bem tranquilos, né? E eu vou mostrar agora no próximo vídeo sobre a amostragem. Então, vamos lá, vamos para a parte de discretização. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar se eu quero de ordem 0 ou de primeira ordem e vou ativar, né, esse amostrador. Então, por mais que eu tenha o sinal ali, ele vai segurar como se fosse um amostrador. Então, eu vou determinar por quanto tempo ele vai segurar.
Então eu ativei, deixei nos de de ordem zero, desculpa, e estou aumentando o tempo de amostragem. Notem que para o tempo de amostragem, por menor que ele seja ali, não está, justamente por ele ser pequeno, não está afetando o nosso sistema. Ele não está aparentemente sendo prejudicial. Então eu vou aumentando esse tempo de amostragem e a gente vai ver que até certo ponto não faz nada. E isso é bom, né? Isso quer dizer que a gente tem uma certa, nesse caso, com esse sistema, esse controle, que a gente tem essa tolerância, né, a esse tempo de amostragem. Então a gente poderia usar esse controlador aqui, né, que foi projetado para contínuo, até para um certo período de amostragem não vai ter problema. Mas olhem que com 0.2 já está começando a ficar mais crespinho ali, as nossas ações de controle, a leitura, eles já começam a ficar mais afetados. Em 0.5 já afeta significativamente, já dá para ver visivelmente que a nossa saída está sendo mal controlada. Então, se a gente for aumentando cada vez mais, vai ficando cada vez pior. E a gente vai parar no 1. Então, vamos lá, em 1 segundo de tempo de amostragem. Olha só como ficou. Olha só as variações de 1.8 a 0.4. Ele consegue até controlar. Não está instável. Mas está legal? Está funcionando bem? É relativo, né? Eu não colocaria esse controle numa planta nuclear. Nem numa hidrelétrica. Para não dizer que eu quero explodir as coisas, vão inundar as coisas. Olha lá. E agora eu botei no de primeira ordem, e mesmo com o segundo, olha, ele ficou instável. Né? Só que para 0.5 ele funcionou bem. Então olha só que engraçado. Para 0.5 fica bem feio o meu sinal quando eu uso de com ordem 0. Mas para o de primeira ordem, com 0.5, eu consigo resolver o problema. Melhora, né? Então, olha só, às vezes eu consigo ganhar uma expansão ali do meu tempo de amostragem usando um segurador de primeira ordem. E eu consigo melhorar o meu sinal por mais tempo. Consigo trabalhar com uma amostragem maior. Então, tudo são estratégias. Tá? Aqui eu vou usar o autotune, tá? Depois eu entro em mais detalhes sobre ele. Vou usar o autotune do PID pro PID contínuo. Tá? Para vocês terem ideia que até o autotune ele se perde. Então eu vou alterar aqui os parâmetros. O autotune ele é maravilhoso, né? Porque ele permite a gente selecionar onde a gente quer sem precisar calcular nada. Ó. Qual que é a resposta que a gente quer? Rápida, devagar, agressiva, robusta, né? Então eu posso determinar. Eu clico aqui no Update Block, ele atualiza os parâmetros do meu PID e roda. Aí eu vou lá, executo e pá, não funcionou. Não estava do jeito que ele estava planejando. Por que, que não está do jeito que ele estava planejando? Porque ele fez o planejamento para um sistema contínuo. Então, para o sistema contínuo, está funcionando perfeitamente. E aí eu vou botar para um controlador discreto. Então, para o controle discreto, né, o MATLAB já entende, já sabe que é um controle discreto, já está lidando com essas coisas. E olha só, ele já dá os quadradinhos, né, já faz o negócio todo. E eu projeto aqui o controle discreto. Vou lá, ponho a sintonia, do jeito que eu quero, sem, vamos dizer, mais agressivo, menos agressivo. Olha lá. Pá, atualizo. Fico brincando um pouco. Então, beleza, atualizei. Estou com um controlador discreto. Chaveei aqui, ó. E olha só, ele está com um comportamento bem parecido com o que estava lá. Então ele está se comportando melhor. Ele está com uma característica melhor porque ele está prevendo que tem essa amostragem, que vai ter todas essas informações no meio do caminho. Então, olhem só que o controle discreto, ele funciona. Né? Inclusive no autotuning do MATLAB ele funciona. Então, tudo depende
do que eu vou fazer com o meu sistema. Tá? Se é o tempo de amostragem que eu vou usar, o que eu vou fazer com tudo isso. E o autotuning do contínuo funciona muito bem também. Só que eu preciso estar com o meu sistema na forma contínua. Então, eu também posso ir lá e sintonizar de forma automática e tudo mais. Lá no vídeo da prática eu mostro um pouquinho mais de detalhes isso, mas também não muito mais, que vocês podem utilizar para o trabalho, entre aspas, né? Se vocês forem usar o autotune, tem que usar o sistema mais complexo, justamente porque ele dá de graça as coisas para vocês, né? Então, a resposta agressiva é menos de 10% de sobressinal, tudo funcionando perfeitamente. Tá? E eu posso ficar aqui brincando de sintonizar o PID, ajeitar, né? E sintonizar as características que eu quero. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou pedir para vocês simularem uma coisa meio parecida com isso aqui. Tá? Vocês vão construir isso aqui. Essa vai ser a tarefa, mas vai ser bem tranquilo. Bom, temos mais um conceito relacionado a tudo isso, mas é rápido. Uma última curiosidade. Por que eu vou falar disso aqui? Porque tem a ver com a velocidade, com esses tempos de amostragem e tudo mais. Às vezes, a gente tem uma malha de controle dentro de uma malha de controle. Ou seja, a gente tem um sistema realimentado dentro de outro sistema realimentado. Por exemplo, eu posso ter aqui um controle de velocidade de um motor. Então, aqui eu estou controlando a velocidade do motor, mantendo a velocidade do motor, e eu uso essa velocidade para outra coisa, para atuar na planta. Tá? Então, eu preciso manter essa velocidade constante. Constante no sentido, ela tem que ser igual à referência que eu passo aqui. Por quê? Porque não é fácil controlar a velocidade. E aí, essa velocidade, ela me atua nessa planta para fazer alguma outra coisa. Tá? Pode ser, por exemplo, controlar a posição de alguma coisa. Essa velocidade com que o motor gira me faz controlar outra coisa, que tem um outro processo, que eu vou realimentar e controlar a posição dessa outra coisa, ou a velocidade dessa outra coisa. Enfim, pode ser sistemas mais complexos. E a gente cai nesse problema de ter duas malhas. Tá? E aí o que a gente faz? Bom, tem um jeito fácil de escapar disso, que é saber projetar os nossos controles. Então, a dica que eu vou passar para vocês não serve para tudo, mas serve para projetinhos, serve para coisas bobas que a gente for fazer. Essa malha aqui interna, ela tem que ser mais rápida, tá, do que a malha externa. Por quê? Porque eu considero que tudo que acontece aqui é tão rápido, mas tão rápido, que eu posso aproximar ela pela T de S dela e bola para frente. Tá? Eu aproximo essa caixinha com uma T de S que está operando ali, que tem um sistema interno dela, e eu projeto o controle, posso fazer até um controle para ela e tudo mais, para ela ser mais rápida. E depois que eu fiz tudo isso, ela vira uma caixinha só equivalente, vira a T de S, e eu simplesmente ignoro tudo que tem a ver com ela depois disso. Tá? Então é como se depois que eu projetei o controle para ela, está funcionando, ele é mais rápido que a malha externa, eu simplesmente digo que é um T de S, e que esse T de S vai me juntar com a G, e englobei isso tudo dentro da minha planta. A grosso modo, estou dizendo que essa malha de controle ela faz parte da minha planta. Tá? Isso ajuda a simplificar, mas não posso fazer isso para todo caso, não. Tá? Tem que ser coisas simples, coisas bobas, malhas simples de controle, e tem que ser pelo menos 3 vezes mais rápido, ou seja, que a constante de tempo ela seja 3 vezes menor do que a da malha principal. Tá? Ou 3 vezes
tem que ser 3 vezes mais rápido. Aqui ele nem estava considerando em módulo, né? Era só em valor. Mas é que ele tem que ser mais rápido, a constante de tempo tem que estar mais afastada e ele tem que ter um transitório rápido e um tempo de amostragem rápido. Então, tudo bem que às vezes o tempo de amostragem a gente não consegue ter diferentes períodos de amostragem, mas pelo menos que o sistema seja rápido, precisa ser. Por quê? Eu não posso chegar aqui e dizer que precisa mudar um degrau e esse sistema ele demorar para ir para esse sinal e depois que ele vai para a planta. Então, pô, é complicado, né? Aí vai acabar gerando os atrasos, porque eu tenho uma coisa que demora para subir, para que daí ele atue na planta. É como se nosso atuador tivesse uma curva que vai processando até chegar no valor desejado que eu quero aplicar. Não é uma coisa muito legal, né? Então fica isso de dica, caso algum dia apareça. Não é uma coisa do outro mundo ter uma malha dentro de outra. É extremamente comum. Robozinho tem. A robótica tem. Por quê? Eu posso ter o controle de velocidade e depois eu tenho o controle do robô. Para onde que ele tem que ir. Então eu posso ter uma malha dentro de outra. É normal. Isso acontece com os casos mais comuns. E com isso a gente encerra esse segundo vídeo, finalmente, né? Depois de 1 hora aí de vídeo. Respirem um pouco, que ainda tem mais um. Pelo menos mais um. E aí a gente continua com a parte de sintonias do PID. Encerra o assunto de PID dessa disciplina. E aí depois, só se realmente vocês quiserem aprofundar, vocês comecem a procurar livros, materiais para ir mais a fundo. Mas vamos acabar esse assunto nesse modo.